Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, começando o mês de fevereiro, nesse dia da apresentação do Senhor. E hoje não podia deixar passar, né? Queremos saudar a nossa querida Adriana Reis, a diretora desse programa, e hoje ela está celebrando mais um ano de vida. Adriana, parabéns para você, muito obrigado pelo carinho que você tem conosco, com o nosso programa. Com o programa Forte na Fé, com o Bênção da Noite, com o Terço dos Homens, você é dedicada à sua missão. Parabéns, que Deus continue dando para você muitos dons, muita sabedoria para colocar a serviço da evangelização através da Rede Aparecida de Comunicação. Que Deus te abençoe você e toda a sua família. Meu querido irmão, e nós estamos aqui para falar mais uma vez, né, do dom da vocação. Você sabe que antigamente as crianças entravam no seminário com 11 anos, com 12 anos, e depois isso foi mudando. Nos últimos tempos, até 25 anos era a idade normal, até 30 anos. E agora abriu-se uma nova porta. Muitos jovens aí com 35, com 40 anos, desejando responder ao chamado de Deus como missionário. E claro que nós, missionários redentoristas da província de São Paulo, pensou, poxa, por que não acolher esses jovens? Por que não permitir que esses jovens fizessem um discernimento e pudesse responder, mesmo na idade um pouquinho adulta, o chamado de Deus? Olha que história bonita. Acompanhe conosco a história que a gente fala, né? Os vocacionados do PIA, pessoas em idade adulta. Acompanhe conosco. Vocação é chamado de Deus. Deus nos chama de diversas maneiras, né? Mas o primeiro chamado que Ele nos faz é o chamado à vida. Depois, um segundo chamado é um chamado para a vida cristã. Nós assumimos a nossa fé. Nós, católicos, né, assumimos a fé católica a partir do nosso batismo. E vamos aprendendo a entender o chamado que Deus ainda nos faz durante toda a nossa vida, não é? Porque aí depois cada um sentirá, então, também o chamado de Deus para alguma vocação específica. A vocação à idade adulta, a gente pode compreender que Deus tem seus tempos. E nós não podemos também marcar a data que a pessoa começa a se definir para seguir uma vocação assim tão particular e especial. Alguns tiveram desejo quando eram pequenos e esse desejo cresceu, mas não chegou a concretizar. São João Bosco diz que 1/3 dos jovens tem um dia o desejo de ser consagrado a Deus. Quer dizer que a vocação não é uma coisa assim extraordinária, ou você recebeu uma marca, você teve um movimento forte, uma experiência de Deus. Se eu for isso, eu não tenho vocação. Deus chama e o seu chamado meio que nos provoca. Então, essa provocação que a gente sente no coração é o chamado de Deus. Toda hora é hora de Deus, mas não são todos os momentos em que nós estamos preparados para entender e perceber esse chamado de Deus. Por isso, então, a importância do discernimento vocacional, né? Do conhecer e da oração que nos ajuda, então, a entender o chamado, entender os caminhos que Deus vai colocando na nossa vida. Porque Deus chama de diversas maneiras, né? Através de pessoas, de acontecimentos, enfim. Então, toda hora é hora de Deus, mas nem todos os momentos nós estamos preparados para perceber esse chamado de Deus. Bom, eu sempre fui de igreja. Fui coroinha, fui do coral de jovens na minha cidade de Lorena. Comecei a fazer a caminhada com os diocesanos e salesianos da cidade de Lorena. Por causa da minha idade, que eu já estava com 30 anos de idade, e no seminário diocesano e salesiano o máximo é até 28 anos de idade, eu não pude prosseguir por causa da idade. Eu falo que a minha vida aconteceu uma coisa como um turbilhão de emoções. Porque com 18 anos de idade, eu fui presidente de uma escola de samba na cidade de Lorena. Então, até quando eu falei que eu ia para o seminário, as pessoas assustaram,
o carnavalesco, aquele que faz fantasias gigantescas, aquele que faz samba enredo e se destacou no carnaval do Vale do Paraíba inteiro, inclusive no Rio de Janeiro eu estive presente, em São Paulo também. E aí abre-se mão disso, de uma vida cultural, para seguir uma vida religiosa. Então é um chamado que Deus fez para mim, que Deus tem algo a mais para que eu possa desenvolver com as pessoas através da congregação dos redentoristas. Então, a minha vocação de redentorista foi um processo de discernimento assim muito próximo com os redentoristas, vivendo o dia a dia mesmo, que eu estava inserido numa comunidade no qual eu faço parte na cidade de Tietê, aqui interior de São Paulo. Sempre vinha aquele chamado, mas eu não respondia. Eu fugia, na verdade, desse chamado. E até então, eu fiz faculdade, fiz meus cursos fora, pós-graduação, estudei fora de Tietê, já passei um tempo no exterior, tudo, voltei e falei, não, mas o que eu quero mesmo, vamos ver como que é isso, vamos ver como que é ser redentorista. Discerni a minha vocação, eu tinha 28 anos, que foi quando eu ingressei para o seminário. Na cidade de São Paulo, nós iniciamos o processo lá das vocações adultas, em um grupo de 5 pessoas. E desde lá, então, estou aqui no processo e estou caminhando agora para ser pré-noviço. Despertei minha vocação desde criança, desde molequinho, né? Eu já despertei essa vocação, esse chamado que Deus fez a cada um de nós, um chamado muito bonito, né? Mas só ao passar do tempo também, ao longo do acontecimento da vida, eu não tinha dado os passos adiante, né? Devido a alguns problemas familiares, devido também ao estudo. Dediquei mais à minha família também. Mas ao passar do tempo, convivi em um outro seminário, fiquei 2 anos na Diocese de Guaxupé, só que lá eu não me encontrei. Eu vi que lá não era o lugar que realmente aonde que eu precisava, que ia ao encontro das pessoas e dos pobres, dos abandonados, né? Mas aí eu conheci os missionários redentoristas. Então a vocação adulta é um chamado especial de Deus para esse momento. Como é que se acontece esse chamado? Cada um tem o seu caminho. Mas não é uma novidade nossa. Nós, redentoristas do Brasil, somos nós somente que estamos lidando com esse tipo de vocação. Algumas dioceses já têm isso há muito tempo. A primeira coisa que tem a ver é uma conversão a Jesus Cristo. A pessoa tem que estar definida por Jesus. Mesmo para os pequenos, aí tem que ser uma certa definição. Porque senão vai enrolando tudo, ele leva uma vida que não condiz, é entrega. E São Francisco, o que ele fez? Ele tirou a roupa, jogou no pai e foi embora. Santo Afonso também abandonou a toga e foi embora. E temos muitos dos nossos santos, São Clemente, São Geraldo já era passadinho, era um novo ainda, mas já estava com certa idade. Santo Afonso, São João Neumann, e depois também nossos beatos, quase todos eles entraram pequenos, não já eram adultos. Às vezes a pessoa pensa, já estou com 30, 32, 33, até 40 e poucos anos, não dá mais para mim. Lógico que dá. Não existe tempo perdido. Então nunca é tarde para recomeçar, para se doar ao próximo. Olha, eu acredito que não tem um momento específico no qual você fala, eu estou pronto, porque nós estamos discernindo diariamente. Então, o que nos fortalece diariamente é a oração, que é a base de tudo. Eu lembro do sim de Maria. Quando ela deu o sim, ela enfrentou muitas coisas. Enfrentou muitos obstáculos. Não é uma caminhada fácil. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, Ele te capacita. E Deus não abandona os seus escolhidos.
Deus sempre acolhe aquele que são chamados. Basta a gente dar o nosso sim, mas tem que ser um sim verdadeiro. Um sim a serviço do povo, também da igreja, dos pobres, dos humildes e dos abandonados. Tá vendo, gente? Nunca é tarde para dizer sim à vontade de Deus. Para uns é criança, para outros jovem, para outros pode ser mais adultos. Porque Deus chama de manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas. Deus não tem hora. Ele chama a hora que Ele quiser, como Ele quiser, tá bom? E se você tem alguma dúvida vocacional, preste atenção nessa matéria que vai responder dúvida da nossa juventude. Olá, pessoal! Aqui pela Rede Aparecida de Comunicação, no nosso programa Fortes na Fé, queremos responder às dúvidas vocacionais. Aquela pergunta, aquele interesse, aquela curiosidade, queremos ir ajudando você nesse processo, quem sabe, do despertar vocacional, do discernimento, para você fazer uma boa escolha. Quantos anos são necessários na formação e discernimento para chegar a ser padre ou irmão? Veja só, se você entra para os nossos seminários sem o ensino médio, você então vai ter os 3 anos de ensino médio, depois você vai fazer a etapa do propedêutico. Se você for candidato ao sacerdócio, vai fazer mais 3 anos de filosofia, já são 7. Aí nós temos o noviciado, que é uma etapa comum, a primeira experiência da vida consagrada, tanto para aquele que vai ser padre ou irmão. Aqui já foram 8 anos. E depois o jovem que vai ser padre tem mais 4 anos dos estudos teológicos, portanto, 12 anos. Para o irmão também não é diferente. Vai fazer o ensino médio, vai fazer uma outra experiência, pode fazer uma outra faculdade em alguma área específica do conhecimento, faz o noviciado e depois também tem possibilidade, se desejar fazer teologia, os mesmos estudos que o padre também sem problemas, ou alguma outra área do conhecimento, de acordo com a sua aptidão, de acordo com aquilo que a congregação precisa. Isso é formação inicial. Claro que depois formação continuada é para a vida toda. Nós vamos nos formando para servir melhor o nosso povo. Quais são os requisitos para se tornar um religioso ou uma religiosa? Primeira coisa, meu querido, minha querida, é você sentir essa experiência do chamado de Deus em sua vida. Depois, vai ser necessário o acompanhamento vocacional, a participações em encontros, convivência, o conhecimento daquela vida que você quer participar. Agora, para tudo isso, é importante a vida de oração, que já se dá em casa, na família, a frequência nos sacramentos, a participação na sua comunidade. Tudo isso vai clareando esse seu chamado vocacional, a gratuidade, a disponibilidade, o desejo de servir, o gosto da escuta, da leitura orante da palavra de Deus. É ali que nós vamos buscando razão, sentido para todo o nosso chamado. A disponibilidade, também o gosto pelos estudos, isso é importante, né? Essa capacidade intelectual, o espírito missionário, o zelo, a gratuidade, tudo isso são elementos e algumas características importantes para você discernir o seu chamado. Muito obrigado pela sua companhia, a sua sintonia aqui na Rede Aparecida de Comunicação, no nosso programa Fortes na Fé e neste quadro sobre as dúvidas vocacionais. Que Deus abençoe muito a você, querido amigo, querida amiga, e até o próximo encontro. A vida é sempre maravilhosa, é dom de Deus, por isso precisa ser celebrada. Vamos celebrar juntos os aniversariantes missionários dessa semana. Dom de Deus, dom da vida. Celebre conosco. A vida é dom de Deus. Amanhã, 3 de fevereiro, celebramos a vida do irmão Rafael Laurentino da Silva. Dia 4, Padre Luiz Vieira Gomes. Dia 5, Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, Bispo de Campo Maior, Piauí. Dia 7, os padres Ricardo Geraldo Carvalho e Fábio Evaristo Silva. E no dia 8, quem celebra o dom da vida é o padre Dionísio de Foltran. Parabéns aos confrades! Estamos de volta, mais um programa Fortes na Fé para levar para você histórias vocacionais.
padres, irmãos, missionários redentoristas, falando do dom de Deus, o dom da vocação. E queremos conhecer a história de um grande missionário redentorista, irmão Wellington, grande catequista, grande comunicador, e ele é formador dos futuros redentoristas. Acompanhe conosco a história do irmão Wellington, lá de Goiás, lá da cidade de Trindade. Acompanhe conosco. Olá, meu querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, amigos, filhos do Pai Eterno. Nós estamos hoje aqui em Trindade, no Seminário Padre Pelágio. E vamos conversar com um dos formadores desse seminário, o irmão Wellington Rodrigues Guimarães. Solene seu nome. Sim, sim. Muito solene aí. Irmão Wellington, que prazer, que bom poder falar com você no Fortes na Fé. Você que escolheu ser missionário como irmão. Que bom tê-lo conosco. É uma alegria muito grande estar participando deste programa, que é um programa vocacional, que chama os jovens para esse Brasil afora a dar a vida pela redenção. Eu me sinto muito alegre de estar aqui diante da TV Aparecida e estar transmitindo isso e dar esse testemunho de vida para jovens ou pessoas mais adultas para também, assim como eu e vários padres e irmãos, consagrar essa vida ao Santíssimo Redentor. Exatamente, Wellington, esse programa quer contar um pouco da nossa história, né? Como que Deus nos chama e como que a gente responde. Como que a gente torna concreto o sonho ideal de Santo Afonso, de São Geraldo, de São Clemente e tantos outros missionários redentoristas. Você está na congregação há quanto tempo, Wellington? Já fazem quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Você entrou jovem? Sim, entrei com 17 anos. 17 anos, 17 sua família é de onde? Minha família é daqui de pertinho, de Trindade, 18 quilômetros, de Goiânia. Ah, de Goiânia. Sim, meus familiares são Ok. todos de Goiânia, meu pai, minha mãe. E são muitos irmãos? Nós somos ao todo 4. Uma Eu família sou o mais jovem. relativamente pequeno. Você é o caçula? Eu sou caçula. E com certeza eles são devotos de Nossa Senhora, acompanham a TV Aparecida. Sim, sim, pessoal muito ligado à Nossa Senhora, ao Pai Eterno. E justamente nesse processo, a Mãe Aparecida e o Pai Eterno, que iniciou todo esse laço vocacional. Wellington, como é que foi quando você pensou que quero ser missionário? Sua família acolheu bem essa sua decisão? Teve dificuldade? De princípio, assim, por ser o caçula, sempre quer que fique um pouco mais no lar. Mas eu falei, vocação é aquilo que torna a pessoa humana feliz. E sentindo esse chamado de Deus e acompanhado sempre pela Virgem Maria, como muito devota a Nossa Senhora, eu falei, pai, mãe, quero consagrar minha vida, vou entrar para o seminário. E aos poucos eles foram refletindo, meditando sobre isso e também começaram a me visitar no seminário, acompanhar e agradecer a Deus. E foram acolhendo sua opção? Sim, com certeza, foram acompanhando. Então é muito interessante que minha mãe, depois desse processo que eu entrei, ela mudou de igreja. Mas mesmo assim, ela continua lá na sua igreja fazendo suas orações, pedindo a Deus que ilumine a cada dia mais a minha vocação e por minha perseverança. Legal. Agora você aqui, morando aqui em Goiânia, quer dizer, você conheceu padres e irmãos, os missionários redentoristas. Como foi a sua opção por ser irmão? Ser irmão, eu fui conhecendo quando eu entrei para a congregação. Até então, como muitos jovens que entram, não sabem o que é ser padre ou ser irmão. Eu fui conhecendo, lendo sobre São Geraldo, acompanhando, e com as palestras que tinha também durante os encontros vocacionais, fui tomando conhecimento. E assim fui amadurecendo a minha experiência. Como eu vou consagrar a minha vida a Deus? Como padre ou irmão? E eu fui descobrindo, é muito importante todos os dois. Nós somos redentoristas por nossa consagração. Tanto o padre quanto o irmão são pessoas muito importantes da igreja. Aí eu pensei, como eu posso servir melhor a Deus na minha igreja, na minha congregação? E eu falei, como irmão. Foi entender a área da catequese, e eu fui descobrindo que precisa de alguém dedicar. E assim, comecei a estudar um pouco mais sobre catequese, e a vocação foi afunilando e eu entendendo de fato, eu quero consagrar-me como irmão. E assim também visitar as famílias, dar uma atenção mais de perto ao povo, ouvir o povo. Porque essa palavra irmão é isso, é estar junto dos nossos irmãos. É ser irmão entre irmãos. É ser irmão entre irmãos. E eu me sinto irmão entre eles, e eles me sentem como irmão. Eles falam irmão assim porque me sentem como parte da família deles. Eu falo sim, nós somos igreja, eu sou o irmão de vocês. E isso é muito gostoso, essa palavra irmão, aquele abraço que cada pessoa dá. Eu me sinto como membro da família deles e isso é muito satisfatório.
importante a gente dizer que o redentorista ele fica missionário, não é pela ordenação, mas sim pela consagração, pela profissão dos votos. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas você não vai ficar padre? Você vai ficar no meio do caminho? Você vai ficar só irmão? Eu digo, só não, porque o redentorista não é meio quando ele faz a profissão religiosa, ele é pleno, ele é completo, não é isso, Wellington? A igreja ela tem diversas vocações, o padre é uma vocação muito importante. É a nossa consagração, naquele momento que eu me deito ali na consagração, eu me levanto como um homem consagrado a Deus. E o padre, que vai ser futuramente também, ele naquele mesmo instante, são seus votos que fazem a sua consagração. E a consequência disso é ser padre ou irmão. Eu sou por inteiro irmão, eu não sou meio irmão, não existe meio irmão ou meio padre. Mas o redentorista se faz pela sua opção dos 3 votos e a sua consagração a Deus. E toda a sua vida, em tudo o que faz, é uma oferta agradável a Deus. Justamente, ofertar, doar. Existem canções belíssimas que até dizem, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E assim eu gosto de ver minha vocação de irmão e minha propaganda vocacional que eu faço é o meu testemunho de vida. Dizer, venha ser um missionário redentorista. Eu não digo venha ser padre ou irmão, venha ser missionário redentorista. E dentro dessa experiência de amor, doação, que o jovem vai decidir, eu quero ser padre, eu quero ser irmão, eu quero servir a minha amada igreja dessa maneira. Quais são os trabalhos que você já fez até agora como consagrado? Eu costumo dizer, eu já fiz de tudo um pouquinho. Às vezes a gente chega numa paróquia, precisa de um trabalho mais de desenvoltura na área da catequese, então ali eu vou estudar com as pessoas como melhorar a catequese, sempre respeitando o que foi feito antes e dar continuidade. Se na liturgia precisa de alguma coisa, eu vou lá também ajudar a formação pastoral, visita as famílias, que eu sempre destaco que é muito importante estar junto às pessoas, visitar uma fala amiga, a pregação da palavra e às vezes até o serviço doméstico, lembrando os nossos irmãos pioneiros que faziam diversos serviços. E assim também eu fui aprendendo dentro da nossa casa. Estraga uma torneira, o irmão vai lá, arruma. E não arruma porque eu sou irmão, eu arrumo porque eu sou missionário. Missionário é aquele que sempre está pensando no bem comum. Abrir mão, às vezes, até de um próprio desejo, para que o outro também possa se felicitar e possa viver daquilo que ele está promovendo. E isso é muito bom. É o servidor. É o servidor. Como foi São Geraldo, como foi Marcelvan, diversos outros irmãos que deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui vivendo tudo isso que foi aí fruto do passado e estamos também colhendo frutos hoje. Agora, o povo tem dificuldade, o irmão Wellington, o povo tem dificuldade em entender essa vocação de irmão. Por isso, quando ele vê você de batina, de rosário e ali com o microfone, ele fala, mas você, irmão, você não vai ser padre? Ele acha que você tem que ser padre. O povo tem uma dificuldade de compreender a nossa vocação. Justamente. E muitas pessoas às vezes, mas só irmão, e é como a gente já está falando, não é só irmão, ele é na plenitude. É uma forma de se consagrar. Ser irmão é uma opção. É uma opção de vida. E assim eu escolhi. E nessa opção que eu fiz, eu me realizo plenamente servindo a Deus. E claro, a nossa Mãe Aparecida. Se você decidir, por exemplo, no seu discernimento, não, eu descobri que a minha vocação é ser padre. O irmão pode ser padre? Pode sim, claro. Igual eu já sou licenciado em filosofia e inclusive no ano de 2015 estive estudando fora do Brasil, estive na Colômbia estudando lá algumas disciplinas de teologia. Como a gente tem esse processo acadêmico, bastaria, por assim dizer, completar o que falta em nível de estudo e assim me consagrar como padre. Às vezes a pessoa, mas padre é mais importante. Você vai ficar só irmão? Padre é mais importante. Quer dizer, não é esse critério que é mais importante, menos importante, que a gente escolhe uma vocação. Há outros critérios mais importantes. Justamente. É aquilo, como eu vou servir melhor. É como eu vou servir melhor. Eu tenho a plena certeza, se eu quisesse me consagrar a Deus como padre, eu também seria uma pessoa bem realizada. Mas eu sinto que eu me realizo plenamente como irmão missionário redentorista. Eu vejo essa necessidade que a igreja precisa de irmão, precisa de padre, precisa de leigo, precisa de religiosa. E por isso eu dou a minha vida como irmão
para que a evangelização e o testemunho de vida possa continuar a acontecer. É uma escolha, é uma opção de vida e é muito bonito. É uma opção que vale a pena. Livre, você é livre para escolher e para servir. Justamente. E você atualmente, o irmão Wellington, você é formador no seminário Padre Pelágio. Justamente. Estou aqui há 3 anos na formação e chega a ser algo interessante. Nesta mesma casa que eu estou aqui hoje, foi onde eu entrei, a 15 de janeiro de 1999. 99. 19 anos. 19 anos, muito tempo. E parece que foi ontem. E justamente hoje, como formador, eu vou andando pelos corredores e lembro quando eu era seminarista, jovem de 17 anos, e hoje aqui como formador. Essa responsabilidade de ajudar outros jovens também a discernir, a conhecer esse processo vocacional. Eu não fico, como diz assim, a gente brincar aqui, forçando a barra para ser irmão. Eu falei, não. Seja missionário redentorista. A sua primeira vocação é ser redentorista. Agora, se você vai ser padre ou irmão, a decisão é tua. E eles estão aí, eu busco ser esse testemunho para eles. Se eu vou, igual eu falava agora há pouco, de organizar uma parte, arrumar uma torneira, eu estou ali pintando alguma coisa, chamo eles, eles vêm, fazem. É esse ensinar a fazer. E assim tem acompanhado nesse processo o formador principal e assim eu ajudando também ele naquilo que a minha casa, a minha comunidade e a minha igreja necessita. Irmão Wellington, você trouxe um símbolo que representa a sua missão como irmão redentorista. Fale desse símbolo. O que seria de nós católicos, nós cristãos, sem esse símbolo belíssimo que é a cruz? Não existe cristianismo sem a cruz. Esse dia eu vi uma frase muito bonita que diz: o amor não tem o formato de um coração, e sim de uma cruz. É Deus que doa a sua vida pela humanidade. É amor total. O amor se faz carne e habita entre nós e vai até o fim dessa consequência. É a cruz que une o céu e a terra e é Deus que abraça a humanidade. E eu quero também assim abrir meus braços para consagrar a Deus a minha vida. A cruz que liga o céu e a terra, digo mais uma vez. É Deus que abraça a humanidade. É Deus que doa a sua vida. Por isso ela é para mim este símbolo de doação, de amor, sacrifício, bondade, generosidade. Não é à toa que Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a cruz. Sua cruz e siga-me. Siga-me. Ô irmão, falando em jovem, falando em cruz, há muitos jovens que têm lá no coração uma inquietação vocacional e às vezes não sabem como dar essa resposta à vontade, ao chamado de Deus. O que você diria para aqueles jovens que estão acompanhando essa nossa conversa? Meu caro jovem, você que está nos acompanhando aí hoje através desse programa, eu digo, o primeiro passo, rezar. Nosso querido e amado Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza põe tudo a perder. Então põe a sua vida nas mãos do Senhor, reza, peça que Ele vá iluminando a sua vida, meu caro jovem. Se você quer ser um missionário redentorista, venha. Tem diversos contatos, diversas unidades que nós temos esparramadas pelo Brasil. Procure-nos. Venha ser um missionário redentorista, vai rezando. A oração abre caminhos e fortalece a sua vocação e a sua vida. Meu querido irmão Wellington, eu desejo que você seja de fato um grande formador, um grande catequizador e um grande missionário. Que através da sua vida ofertada, você seja um grande comunicador do Reino de Deus. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu testemunho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer esse convite aí uma vez mais aos nossos jovens para venha ser mais um com o Santíssimo. Vale a pena. Vale a pena. Como vale? Bonita a história do irmão Wellington. Parabéns, irmão Wellington, que você seja um grande formador dos futuros redentoristas. Meu querido, se você deseja ser missionário conosco, não perca tempo. Acompanhe os nossos contatos e faça um discernimento vocacional. Deus chama, a resposta é sua. Acompanhe conosco. Vale a pena ser missionário redentorista? Mande-nos um e-mail vocacional@a12.com. Você pode também escrever-nos uma carta, Caixa Postal 51, CEP 12.570-970, Aparecida, São Paulo.
Ligue para nós, 0 operadora 12 3105 2245. Meu querido irmão, a bênção de Deus é a nossa riqueza maior. Quem tem a bênção de Deus, torna-se bênção para os outros. Quem não tem a bênção, como que vai ser bênção para os outros? Por isso, vamos invocar a bênção de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso, São Geraldo, São Clemente, São João Neumann, todos os nossos santos, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, derrame sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Fiquem com Deus. Fique na paz.